E aí, gente, vamos embora com o podcast de hoje. Era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. A gente observava como espectador, como torcedor. E, cara, era uma questão de tempo. Acho que assim, o Fortaleza chegar neste momento, eu não digo nem por essa temporada, eu não digo nem pela sequência de vitórias do Fortaleza na Arena Castelão. Eu não digo nem pelo futebol apresentado nesse momento da temporada, se bem que contra o Corinthians foi um pouquinho diferente. O Corinthians eu acho que jogou até um pouquinho melhor, mas assim, não é por essa temporada, não é por este momento, não é por essa sequência, é pelos últimos anos. É pelos últimos anos. Não é de hoje que aqui a gente aqui no podcast e tantos outros especialistas da bola. Eu não sou um especialista da bola, mas a gente gosta de falar de futebol. Que a gente fica olhando Fortaleza e fala, cara, uma hora vai acontecer algo diferente. Uma hora vai acontecer algo diferente. Ah, foca-se muito no Flamengo, foca-se muito no Palmeiras. Sim, é natural. É natural pelo, pela localização geográfica, pela grana que essas equipes têm, pelo elenco que essas equipes montaram, pelo tamanho da torcida das duas equipes. É natural que a gente acabe falando dessas duas equipes, principalmente. Uma que tem a maior torcida do Brasil, a outra que tem uma das maiores torcidas do Brasil e que, cara, nos últimos anos vieram rivalizando títulos e empilhando taças no futebol brasileiro e no continente. Então é natural que a gente sempre, quando vai falar das grandes potências, né, das principais equipes, dos favoritos a todas as competições, que a gente falasse de Flamengo e a gente falasse de Palmeiras. Mas observando, né, a trajetória do Fortaleza, era uma questão de tempo. Que a gente fala, poxa, uma hora o Fortaleza vai conseguir algo interessante. Uma hora o Fortaleza vai conseguir fazer alguma coisa que vai chamar atenção. Eu não estou dizendo aqui que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro. Não é esse o ponto. Mas liderar o Campeonato Brasileiro no segundo turno, o Fortaleza é a primeira equipe do Nordeste, da região nordestina, a liderar o Campeonato Brasileiro no segundo turno. Porque quando está no primeiro turno, tem aquela coisa. Ou é nas primeiras rodadas, tá todo mundo meio frio, começa a Libertadores, está saindo de estadual, alguns ainda alegam estar em pré-temporada, né? Não tivemos pré-temporada. Então, no início do brasileiro, algumas coisas acontecem, e alguns líderes inusitados aparecem no primeiro turno. Às vezes, você faz um primeiro turno excepcional, como fez o Botafogo ano passado. E no segundo turno é cobrado o preço da pressão, né? Do calendário, do cansaço. Agora, você liderar o Campeonato Brasileiro no segundo turno, estamos no começo do segundo turno, estamos, mas liderar no segundo turno significa que um primeiro turno inteiro já passou, onde todo mundo passou pelas mais diversas situações, pelas mais diversas adversidades. Todo mundo teve problema de suspensão, todo mundo teve problema de cartão, todo mundo teve problema com o calendário, uma sequência de jogos muito pesada. Todo mundo teve. E chegar neste momento e liderar o Campeonato Brasileiro é muito significativo, é muito simbólico. E eu acho que assim, eu sempre coloco a questão geográfica do Fortaleza como um grande trunfo, um grande mérito no trabalho que faz essa gestão do Fortaleza. A gestão do Fortaleza e a gestão do Vojvoda na questão esportiva. Eu sempre cito aqui, às vezes soa como um demérito, né, que eu falo isso, pô, questão geográfica. Não, eu cito isso como um grande mérito. O que o Fortaleza consegue fazer estando na região nordestina. Gente, isso aqui a gente fala de logística. De logística. O Fortaleza é uma equipe que, pô, você pensar no cenário nacional, vamos disputar Campeonato Brasileiro, vamos disputar Copa do Brasil. Eu acho que ok, você consegue voos, tem voos, de repente, você consegue, fretando um voo ou outro, consegue voo para o Brasil inteiro. Agora, quando você pensa em disputar uma Sul-Americana, quando você pensa em disputar uma Libertadores, a logística ela é dificultada. A logística ela é centralizada em duas principais regiões.
São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, tem voo que sai para a Argentina, que sai do Rio Grande do Sul, que sai de Minas Gerais? Tem, mas eu digo assim, o grande centro logístico da América do Sul, eu digo da América do Sul, é São Paulo e Rio de Janeiro. Não adianta a gente ficar aqui de, ah, não, sai voo. Gente, sai voo de tudo quanto é lugar. Se você fretar, eventualmente, em virtude da demanda, uma companhia aérea ou outra pode colocar o voo numa região que eles não costumam fazer voos. Isso pode acontecer. Agora sim, tem voo que sai de São Paulo para Fortaleza. Quantos voos saem de São Paulo para Fortaleza e de Fortaleza para São Paulo em um único dia? Eu não sei dizer, eu sei que são alguns. Agora, quantos voos saem de Fortaleza para Cuiabá, por exemplo? Eu não sei, mas eu tenho certeza que é menos que São Paulo. Então, de repente, precisamos jogar em Cuiabá. Justo naquele dia, nenhuma companhia aérea vai fretar um voo para lá. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que ir para São Paulo, ou para o Rio, ou para Salvador, ou para onde quer que seja que saia um voo para Cuiabá. Então você vê que é mais uma etapa, é mais um ponto de desgaste. Você consegue perceber? O Fortaleza está ali, né? Na costa ali, região nordestina, né? Bem na ponta do Brasil. E aí você observa onde estão as outras equipes da Série A. Né? Vamos olhar para São Paulo? Temos o Palmeiras, temos o São Paulo, temos o Corinthians, o Red Bull Bragantino. Né? Vamos olhar para o Rio de Janeiro? Pô, temos o Flamengo, temos o Botafogo, temos o Vasco, temos o Fluminense. Vamos olhar para Minas Gerais? Temos, eu estou falando só de região sudeste, hein? Eu estou falando só de região sudeste. Pô, tem o Cruzeiro, tem o Atlético Mineiro. Pô, onde é que estão os outros? Pô, tem o Criciúma em Santa Catarina, né? Tem o Atlético Paranaense no Paraná. No Rio Grande do Sul, tem o Internacional, tem o Grêmio, tem o Juventude. Olha a distância dessas regiões para Fortaleza. Por isso que a gente, sempre quando a gente fala de Fortaleza, e sempre quando eu falo da questão geográfica, da posição geográfica, é um grande mérito, é um grande trabalho. E tem gente, e tem profissional, e tem treinador que reclama de calendário. E tem treinador que é mal educado com o jornalista, a gente vai falar sobre isso, e reclama e fala de lesão. E tá lá. Você vai ver uma coletiva do Vojvoda, não ganhamos nada. Tem muita coisa pela frente e é verdade. Sempre com o ar sereno, sempre transparecendo satisfação com o seu trabalho, alegria de estar ali. Ele recebeu proposta para sair, não só do futebol brasileiro, e ele optou por ficar. E toda a coletiva que você vê do Vojvoda, mesmo aquelas mais difíceis, onde ele claramente foi prejudicado. Isso aconteceu num jogo contra o Palmeiras, inclusive. Isso acontece, gente. Nós estamos sujeitos a isso. O que eu posso controlar é o meu futebol. E é isso que eu vou fazer. Ao invés de espernear, ao invés de ser mal educado, ao invés de reclamar, ao invés de se vitimizar, ele foca no trabalho. É diferente, né? Você vê a postura de, pô, não temos o mesmo orçamento, não temos a mesma estrutura, não temos a mesma logística. Como é que a gente vai compensar isso? Com trabalho. E para compensar com trabalho, não adianta a gente pôr defeito. Porque os defeitos estão aí. Todos os defeitos estão aí. Tá todo mundo querendo derrubar a gente. E se a gente colocar defeito, é mais uma parada para lutar. Então, todos os problemas estão aí. Todos os defeitos estão aí. O que me cabe neste pedaço para mudar a minha realidade, para mudar uma realidade, é trabalhar. E trabalhar sem reclamar. Porque nós somos abençoados de estar aqui. Nós somos abençoados de ter essa oportunidade. E o resultado está aí. É difícil, o processo pode ser longo, mas o resultado do trabalho, ele é soberano. Ele é soberano. Não sei se o Fortaleza vai conquistar o Campeonato Brasileiro. Não me interessa. Não me interessa.
O fato de ao final da rodada o Fortaleza liderar o Campeonato Brasileiro no segundo turno, para mim já é uma grande lição a tantos outros profissionais que acham que estão na crista da onda. Tá aqui, ó. Nós lideramos o Campeonato Brasileiro, o nosso calendário não é diferente de ninguém. Nós tivemos mais dificuldades, porque aí em São Paulo e no Rio de Janeiro vocês jogam no interior, mas os campos são melhores. Aqui a gente joga no interior do Ceará. Aqui a gente joga Copa do Nordeste. A gente joga nos mais diversas condições de logística, né, de transporte e de gramado. E eu não vou ficar reclamando do gramado ruim. E eu não vou ficar reclamando de arbitragem. Eu vou jogar bola. Eu vou jogar bola. A minha realidade só vai mudar quando eu jogar bola. E é isso. Né? E é isso. Então, aqui o nosso grande salve. Essa abertura do podcast, ela foi longa, mas ela foi destinada cara, assim, é uma singela homenagem que a gente faz para uma equipe. Não estou dizendo que os outros não trabalham, né? Mas os outros trabalham reclamando. É impressionante, né? É impressionante. A gente vai falar de muita coisa hoje. Vamos falar de Abel Ferreira. É a última vez que eu vou falar de Abel Ferreira aqui nessa temporada. Nessa temporada. Eu não falo mais de Abel Ferreira nessa temporada. A gente vai falar de Palmeiras. A gente vai falar de Palmeiras. Mas eu não vou falar mais de Abel Ferreira nessa temporada. Não vou nem trazer uma notícia esportiva do Abel Ferreira. Eu vou apenas comentar, deixar a minha opinião, porque aqui a gente não é omisso. Eu pensei muito se eu ia falar ou não, porque eu tô cansado de falar. E nas últimas semanas a gente tem falado de Palmeiras demais também. É a última vez que eu vou falar de Abel Ferreira aqui nessa temporada. Ah, o Palmeiras foi campeão. Não vou falar de Abel Ferreira, nem para elogiar e nem para criticar. Eu vou elogiar ou criticar a equipe do Palmeiras, tá? A gestão do Palmeiras, mas o nome do Abel Ferreira eu não vou citar mais nessa temporada, tá? Com todo respeito ao torcedor palmeirense, a gente vai chegar lá. Já vamos falar agora, tá aqui, ó, tabela do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é líder, tá? A gente vai falar muito de Fortaleza, torcedor do Fortaleza, segura aí, tá? Segura aí, a gente precisa falar de outras equipes também. Como eu não quero me delongar muito, eu já vou partir para o segundo tópico mais longo que eu tenho aqui, que é para falar do Abel Ferreira. E depois a gente encerra. A gente só fala de Palmeiras no restante dessa temporada. Estamos em agosto, tem muita coisa para rolar, mas eu não falo mais sobre Abel Ferreira, né? Porque o que aconteceu, para quem não viu, de repente ainda não tenha visto, né? E tem muito torcedor que vai passar pano, e eu entendo o torcedor que passa pano, porque o Abel é ídolo. A gente já falou sobre a idolatria do Abel. Só que eu falo assim, a idolatria cega, ela é ignorante. Ela é ignorante. Então, assim, de repente você acha que tem muita gente querendo lacrar, querendo procurar pauta. Eu sempre falo aqui, cara. Eu sempre falo aqui. Quando você precisa avaliar uma situação, pô, aconteceu um episódio de racismo. Será que foi racismo ou será que não foi racismo? Pô, aconteceu uma situação de machismo. Será que foi machismo ou será que não foi machismo? Tá certo? A repórter da Bandeirantes, eu acho que é da Bandeirantes, eu até peço perdão porque eu não peguei o nome dela. Deveria deixar o nome aqui. Mas ela fez uma pergunta pro Abel. Ela falou assim, Abel, eu gostaria... Ela foi muito educada. Ela falou, inclusive, gostaria de saber se você poderia passar pra gente uma informação do Mike, eu acho que foi isso, alguma coisa assim. E o Abel foi super rude. Naquele momento, eu não tô dizendo que ele é assim como pessoa, tá? Ele, várias e várias vezes, ele generaliza, é algo que eu acho uma aberração, eu já falei sobre isso, uma aberração. Ele fica pé da vida quando generalizam os profissionais esportivos. Só que ele adora generalizar a imprensa, né? É um negócio que eu acho uma aberração, mas tudo bem, não vou falar sobre isso. O que eu vou falar é assim, quando ele responde de forma mal educada, prepotente, ignorante e machista e desproporcional, ele fala que só deve satisfação a 3 mulheres, porque quem perguntou foi uma jornalista mulher, né? Foi uma jornalista mulher. E ele falou que deve satisfação a 3 mulheres na vida dele. A mãe dele, a esposa dele
e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Né? Então, uma mulher perguntou e ele respondeu isso. E ela perguntou educadamente se ele poderia passar, né, uma atualização em relação à situação do Mike. Então, quando você se vê numa situação de, cara, foi machismo ou não foi machismo? Foi racismo ou não foi racismo? Por exemplo, imagina uma situação onde fazem uma brincadeira com um preto, com um asiático, com um boliviano, com um venezuelano, né? Imagina a situação. Ah, começa a zoar a cor da pele, começa a zoar o olho, começa a zoar a pronúncia, a fonética. Aí você para pra pensar, cara, eu já vi na minha vida um branco zoar a cor do olho do outro. Eu já vi na minha vida um branco zoar o tom de pele branco do outro. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu já vi tirar sarro de albino. É diferente. Albino não tem pigmentação. Mas você vê? Você não vê. Você vê elogiando o bronzeado de repente. Você vê elogiando a sobrancelha. Você vê elogiando os cabelos lisos. Você não vê tiração de sarro. Então, antes de você parar para refletir, cara, é brincadeira? Pode até ser, mas é racista? Para pensar. Poxa, eu não vejo um branco zoando o cabelo loiro do outro branco. Eu não vejo o branco zoando a forma como o alemão fala. Um alemão poderia falar. E se zoar é preconceito. E se zoar é preconceito. Né? Ah, eu já vi. Então está sendo preconceito com a etnia, com a forma de falar. É a mesma coisa o machismo. Você parar para pensar, o Abel já falou que ele só deve satisfação para a esposa, para a mãe e para presidente, para um homem. Eu já vi. Mas ele falou em tom de brincadeira. Né? Ele falou em tom... Eu vi, isso aconteceu. O repórter perguntou, e é um repórter que normalmente ele brinca com o Abel. Eu esqueci o nome dele, eu peço perdão. E o Abel falou em muito bom humor, dando risada, que, poxa, eu só devo satisfação para minha esposa. Não foi satisfação para minha esposa, foi alguma coisa que quem manda na minha casa é minha esposa. Foi algo desse... E muito bom humor. Eu nunca vi o Abel falar com este tom, com esta agressividade, com esta desproporcionalidade com um repórter, com um jornalista homem. Ele foi educado com muita gente, mas ele nunca falou desta forma. Eu só devo satisfação a 3 mulheres na minha vida. A mãe, a esposa e a presidente. Então, antes de você... Por isso que eu tô falando, pô, foi machismo ou não foi machismo? Antes de você achar que os outros estão lacrando, primeiro, eu sempre falo aqui, peça a opinião de quem está na outra ponta. Então, se você acha que foi machismo, não sabe se foi machismo, pergunte para uma mulher. Se você perguntar para uma militante feminista, muito provavelmente ela vai falar que sim. Não, então pergunta para uma mulher aleatoriamente. Pô, minha mãe é uma pessoa tranquila. Minha melhor amiga é uma pessoa tranquila. Ela não fica militando. Então eu vou perguntar para ela, foi machismo ou não foi machismo? Pô, não sei se aquela brincadeira com o asiático, com o japonês, com o chinês, eu não sei se foi xenofobia. Pergunta para alguém. Muito provavelmente você conhece algum asiático. Cara, aquilo foi xenofobia? O cara vai falar, eu não gostaria que fosse comigo. A partir do momento em que ele falasse isso, que ele falar isso, é preconceito. É xenofobia. Né? Então, assim, antes de você tirar uma conclusão de que alguém está lacrando, de que alguém está militando, pergunte, se informe. Não há problema. Né? Não é ofensivo você perguntar. Assim, desculpa, para mim, não vi nada demais. Você achou que foi machismo? Eu achei. Eu achei porque eu assisto muitas coletivas do Abel, não vou assistir mais. E tantas coletivas do Abel, ele nunca foi se direcionou desta forma, falando das mulheres da vida dele, com um homem. E da vez que ele falou brincando, dando risada, sendo que a mulher dele é quem manda em casa. Né? Então, assim, é a última vez que eu vou falar de Abel. Não sei como ele é como pessoa, não vou julgar, não sei como ele é como pessoa, deve ser um pai incrível, né? A única coisa que a gente questiona apenas os discursos, a gente debate apenas
os discursos, o que é falado e o que é praticado. Ele falou por diversas vezes de que ali no Palmeiras, né, não é apenas o trabalho dele não é apenas para a formação de atletas, mas é para a formação de homens, né? É para a formação de homens, não é nem para a formação de seres humanos. Ele usou o termo homens, tá? Então entenda como quiser. Eu não gosto, eu acho um termo ultrapassado, né? Mas tudo bem, mas tudo bem. Ele sempre falou isso. Ele falou por diversas vezes. Aqui a gente não é só para formar atletas, jogadores profissionais. É para formar homens. E homens de caráter. E homens de caráter. Um cidadão, né, que se comporta desta forma com outro profissional. E aqui eu não vou entrar nem no fato de ser mulher ou homem. Não vou entrar nem na questão do gênero, né? Porque mulher ou homem hoje é muito restrito. O universo é muito maior que isso. Então eu não vou entrar nem na questão do gênero. É a questão do sim, de você ser mal educado, você ser mal educado com uma pessoa que está trabalhando. Ele que gosta de ser respeitado no trabalho dele, ele é extremamente mal educado com outro profissional. E a maior mal e nessa pergunta, inclusive, que ele fica generalizando o tempo todo, um cara interrompe ele para falar alguma coisa no sentido de, cara, de quem que você está falando? E ele foi mais educado ainda e não deu o direito de palavra pro outro profissional. Então, para mim, nessa coletiva, foi mal educado, prepotente, machista e tantos outros nessa coletiva. Não estou falando que ele é assim como pessoa. O que a gente discute, mais uma vez, é o paradoxo do que ele fala e do que ele faz. Só isso. Eu não sei como ele é como pessoa. Me parece ser um pai muito amoroso. A forma como ele fala da esposa, da família, dos pais, das filhas. Me parece ser um cara muito amoroso. Mas não adianta você praticar um discurso de formação de homens e ser um boçal, com todo o respeito da palavra, e ser um boçal numa coletiva com outros profissionais que estão trabalhando, que estão humildemente trabalhando para ganhar o dinheirinho suado deles. Se ele se dá ao luxo de ser o treinador mais bem pago do Brasil hoje, parabéns. Foi por muito mérito, por muito suor, muito sangue colocado em cima da mesa. Mas tem tantos outros que estão procurando seu lugar ao sol, e de forma ética e de forma profissional, tá? É a última vez, sim, torcedor, faça a sua reflexão. Você pode ficar bravo comigo, mas faça a sua reflexão. É a última vez que eu vou falar de Abel Ferreira nessa temporada. Eu não vou citar mais o nome dele e nem da comissão técnica dele. Eu acho que já deu. Depois é notinha de imprensa, né? Ele é muito homem da forma como ele gosta de falar. Eu vou falar do jeito que ele gosta de falar. Ele é muito homem para falar. Ele é muito gigante para criticar o jogador da base, né? Quando vai para o Mundial. Cita nome por nome. Mas ele fica pequenininho para falar de Gustavo Gomes, para falar de Veiga, né? Ele fica pequenininho. Ele é gigante para falar dessa forma com uma mulher. Mas quando é com um homem, ele não é desta forma. Ele não fica pequenininho, mas ele não é desta forma. Né? Ele é gigante para falar na frente da câmera, com uma mulher. Mas depois, na hora de se retratar, é por via de nota de imprensa. Uma assessoria de imprensa. Dizer que ligou para a mulher, desculpa, o Ramon, atual treinador do Corinthians, quando cometeu uma gafe absurda o ano passado, ele chamou a galera, acho que era no estacionamento ali de São Januário, para se retratar. O Abel Ferreira não teve nem hombridade para isso. Ele que se diz muito homem, ele não teve nem hombridade para depois chamar uma galera. Pô, saímos da coletiva de imprensa, não tem o que fazer. Pô, você que tá com o celular, vem aqui. Eu quero gravar. Eu quero pedir desculpa. Não, ele liga. Ele diz que ligou. E faz uma publicação, né, que não foi nem ele que escreveu. Então,
é muito grande para ser mal educado e machista com uma mulher na frente das câmeras. Mas depois, na hora de se retratar, ele fica pequenininho, né? Ele fica pequenininho. Eu, não sei vocês, acho ele um profissional absurdo. Ele é gigantesco. Eu não gosto de lidar com pessoas assim no meu dia a dia. Eu não gosto. Por isso, por uma questão de, cara, assim, até de repente o torcedor achar que eu estou de perseguição, em respeito, primeiro, em respeito aos torcedores do Palmeiras, que são, cara, tenho muitos amigos palmeirenses e são assim, é uma delícia você assistir jogo do Palmeiras ao lado do torcedor palmeirense, né? Porque às vezes o Palmeiras está ganhando de 3-0 e o torcedor fica, cara, não tem nada a ganho, né? É um torcedor muito desconfiado. É assim, é uma delícia. Uma delícia. No bom sentido, eu me divirto muito. Em respeito a uma instituição centenária, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, antigo Palestra Itália, primeiro campeão mundial. Vou dar moral mesmo. Primeiro campeão mundial. Já vestiu o elenco do Palmeiras, já vestiu a camisa da seleção brasileira. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Procure. Em respeito aos torcedores, em respeito à instituição, eu não falo mais o nome do Abel Ferreira a partir de hoje, até o final da temporada. O ano que vem é o ano que vem, a gente pensa. Ah, e se na próxima coletiva ele vir se retratar? É tarde, para mim é tarde, né? É tarde. Aí, depois de estudar, depois de ensaiar um discurso, é fácil, né? Depois é fácil. Na hora de mostrar grandeza, enfim, né? É o que eu sempre falo, se você não tá afim de falar, manda alguém falar no seu lugar. Ah, mas é obrigação, paga a multa e manda alguém falar no seu lugar, né? Mas enfim, é a última vez que eu falo sobre isso. O meu pedido aqui aos torcedores palmeirenses que eventualmente ficarem bravos, chateados, faça uma reflexão. Ele é ídolo e ele merece ser ídolo com todas as glórias. Já falei aqui, para mim ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Ele já é o maior. E ele merece o status de ídolo. Mas ele não é maior que o Palmeiras. Ele não é maior que o Palmeiras. O que ele cometeu nessa coletiva, para mim, foi uma aberração. Tá? Foi uma aberração. É coisa assim de associações, a própria repórter, jornalista, entrar com processo, na minha opinião. E ir até as últimas consequências, na minha opinião. E se isso acontecer, e eu espero que aconteça, que o Palmeiras deixe o Abel se defender por ele mesmo. Porque o que ele falou foi por ele mesmo. Ah, mas foi com a camisa do Palmeiras. Eu espero que uma instituição que tem uma mulher à frente não passe panos quentes para esse tipo de discurso. Porque isso aí já não cabe mais. Né? Já não deveria caber ele generalizar a imprensa da forma como ele gosta. Mas tudo bem, me parece que tá todo mundo ok com isso. Agora, o que aconteceu para mim, enfim, não é caso de, não digo nem que é caso de polícia, é caso de processo mesmo, tá? É caso de processo mesmo. E eu espero de verdade que aconteça alguma coisa, porque pedido de desculpa para mim, depois de uma assessoria de imprensa, olha, você me desculpe, não é um pedido de desculpa sincero, né? Não é um pedido de desculpa. E depois de tantos episódios que a gente vê de situações de comportamentos mal educados, não me parece ser uma pessoa disposta a mudar. Né? Se fosse uma pessoa que você visse, pô, tá disposta a mudar. Né? Tá disposta a mudar. Vamos passar o pano. Todo mundo merece uma segunda chance. Né? Mas devido ao modus operandi, né, repetitivo, compulsivo, a gente vê que não há nenhum tipo de interesse em mudar esse tipo de comportamento. Então, não sou ditador de regras, não sou fiscal dos bons costumes. Não sou. Até porque eu mesmo tenho meus momentos de ser mal educado. Mas eu digo isso por mim, eu não chego nesse baixo nível. Eu não chego nesse baixo nível, nessa baixaria que aconteceu. E depois de uma vitória por 5-0, né? Enfim, gente, ó, chega, encerrado.
vou falar da rodada, vou trazer as notícias esportivas e, torcedor, não vou deixar de falar de Palmeiras, porque o Palmeiras é gigante, é o atual campeão brasileiro, aliás, o atual bicampeão brasileiro. E eu acredito que vai buscar o tri. Né? É o que resta. Pô, a presidente do Palmeiras falou, nós vamos buscar. Já cobrou e tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. O que eu falo, eu sempre falo que em virtude de uma idolatria, e às vezes uma idolatria cega, a cobrança não vem da forma como deveria. E a gente só melhora como profissional e como ser humano quando somos cobrados. Né? A gente não tem tanta gente que fala assim, pô, Neymar é um cara mimado. Os amigos dele não o cobram, não pegam no pé dele. Por isso que ele é assim, por isso que ele é mimado. Por que tantos outros profissionais não haveriam de ser cobrados? Ah, mas já ganhou muita coisa. O Neymar já ganhou muita coisa também. Ele não deveria ser cobrado? Deveria. Deveria. E tem gente que cobra até hoje. Por que não há de ser um treinador, né, um membro de comissão técnica, ser cobrado também? Por que não? Né? Acho que caberia. E a presidente, para mim, cobrou. Estava na hora. Veio com atraso. Agora é tarde para mim. Agora é tarde, mas veio. A cobrança veio. Dá para buscar o título? Dá. Se vai ganhar? Eu não sei. Eu não sei. A gente não. A gente não. O futuro a Deus pertence. Eu acredito que o Palmeiras é a equipe hoje que tem mais condições de buscar o campeonato. E o 5-0 foi uma resposta de altíssimo nível. Em altíssimo estilo. Depois de uma eliminação, pô, você imagina que o time vai estar, né, meio de jejum, né, meio cabisbaixo. O jogo nem foi no Allianz Parque, foi no estádio do Guarani. Venceu Campinas, 5-0. Grande vitória, em grande estilo. Estevão jogando fino da bola. Dá para buscar. Tá ali, terceiro colocado, com muitos méritos. Ainda no sábado, o Atlético Goianiense venceu o Juventude por 2-1. E aqui a rodada, né? O Fluminense venceu o Atlético no Mineirão. Grandíssimo resultado. O Fluminense deixou a zona do rebaixamento. Ah, respira? Não respira, mas deixou. O Bahia empatou com o Botafogo. Jogo em que o Botafogo acertou, cara, assim, umas bolas na trave absurdas, né? E o goleiro John fez grandes defesas. Terminou em 0-0 e quem agradeceu o resultado foi o Fortaleza, venceu o Corinthians por 1-0. O Corinthians foi um pouco melhor? Foi um pouco melhor. Mas eu vi algumas pessoas, pô, que injusto, o futebol é injusto. Não, o futebol é justo. O futebol é justo. Né? A gente vê o Corinthians nas páginas policiais, podendo ter envolvimento até do PCC, né, Primeiro Comando da Capital, uma organização criminosa na contratação de alguns atletas da gestão passada. Seria injusto. Seria injusto. Pô, mas eu tô falando do jogo. Não, o jogo não é injusto. O jogo é aquilo. Quem não faz, toma. A partir do momento em que você decide contratar o Yuri Alberto, a partir do momento que você decide contratar o Pedro Raul, pô, mas você falou que o Yuri Alberto se pagava. Naquela altura se pagava, hoje não se paga. Naquela altura se pagava. Que eu falo o quê? Investimento é isso. Às vezes você compra uma ação, pô, essa ação tá valendo muito hoje. No ano seguinte já não vale mais. É assim, é um investimento de alto risco. Naquela altura se pagava a contratação do Yuri Alberto. Hoje não. Hoje se torna cada vez mais um mico. Pedro Raul, quando anunciaram o nome do Pedro Raul, eu nem falei aqui. Falei, cara, não tenho o que falar, velho. Não tem o que falar. O cara saiu do Vasco, o Vasco deu graças a Deus que ele saiu do Vasco. E a gestão Augusto Melo achou que ia dar o pulo do gato nessa contratação. E tantas pessoas da imprensa esportiva dizendo, cara, não, não, pelo amor de Deus, não. O cara saiu escorraçado do Vasco, não, não dá. Uma coisa é o cara tá lá, pô, vamos com o que tem. Agora é isso, ele já tá lá, vamos com ele até o final. Vamos com ele até o final, até porque não tem um centroavante goleador. Então é o que tem, vamos com ele até o final. Perdeu um gol bizarro?
É assim mesmo, faz parte. Vamos com ele até o final. O cara tem presença diária, né? Dá para chamar uma marcação aqui, ali, não sei, né? Dá para acontecer. Mas dizer que foi injusto, eu não acho. Eu não acho. Até porque o Fortaleza teve chance de ampliar também. Pô, mas o Corinthians foi todo para cima. O Fortaleza teve chance de ampliar. A partir do momento que você vai para cima, o goleiro inclusive vai para cima, você deixa tudo exposto, você tá correndo o risco de tomar goleada. Então eu não acho que foi tudo isso também. De repente, se a gente for falar de justiça, de repente o empate caberia melhor? Caberia. Caberia, mas é aquela máxima, quem não faz toma. Eu não acho que foi injusto. Criciúma 0, Grêmio 1. São Paulo 2, Vitória 1. Dois golaços, né, do São Paulo. Internacional 1, Cruzeiro 0. Flamengo 2, Bragantino 1, com direito a gafes das duas equipes, né? Direito a gafes. De um lado, do Flamengo, com gol do Bragantino, e de outro, depois o Bragantino retribuindo. Não, primeiro o Bragantino. Primeiro o Flamengo, né? Depois o Bragantino retribuiu a gentileza com um gol contra e o Flamengo ganhou 2-1. Tá devendo futebol ainda, né? Segue devendo um pouco, mas o Michael fez gol. A gente vai falar também do Alexandro. Mais uma contratação da equipe rubro-negra. Vamos para as notícias esportivas e a gente fecha por hoje, tá? Time invicto em casa no Brasileirão 2024. 13 vitórias seguidas na Arena Castelão e o resultado tá aí. Liderança com muitos e muitos e muitos méritos. É o único time invicto em casa no Brasileirão de 2024. Grande momento, cara. Grande momento. Vojvoda, estamos muito felizes, desfrutando este momento, mas sabemos que ainda falta muito. Nosso objetivo era ganhar esse jogo de hoje. Nossa energia estava toda nessa partida, mas é bom. É um processo, um trabalho de 4 anos. Conseguimos ganhar um jogo importante. Não vamos conseguir um título se não continuarmos na luta. É necessário saber lutar na parte de cima. Você vê, sempre muito sereno. Se você ouvir a coletiva dele, sempre muito sereno, né? Sempre, ele não sorri muito, mas sempre passando um ar de satisfação. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Sempre passando um ar de satisfação. Sempre cordial e educado com os profissionais de imprensa. E o resultado tá aí, né? O resultado tá aí. Aí eu fico muito me alegro de ver o Fortaleza. E se for campeão, eu vou comemorar junto com o torcedor. Eu vou comemorar junto com o torcedor. Sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de filtro. Vou comemorar como um torcedor do Fortaleza. Inclusive vou comprar fogos de artifício. Torcerei, cara, porque assim, uma coisa é um time num momento aleatório, né? Investe muito dinheiro, conquista um título e depois some, né? E depois se afunda em dívidas. Outra coisa é você ver o processo que fez o Fortaleza. Um processo longo, demorado, mas que agora colhe frutos. E se for campeão, a gente vai comemorar muito, porque mostra assim não só no, cara, isso não é uma lição pro futebol, é uma lição de vida. Mostra que, cara, às vezes o processo é demorado. Pô, tem muita gente que é melhor que eu, que se formou antes de mim, que tá no mercado há mais tempo, mas só tem um jeito de eu superar esse cara, é com trabalho. Não é querendo me dar bem, não é querendo passar perna, é com trabalho. E trabalhar, cara, não adianta eu reclamar do meu chefe, não adianta eu reclamar do meu companheiro, meu colega de trabalho, porque gente boa e gente ruim existe em todo lugar. O que me cabe para mudar a minha realidade é trabalhar. Essa é a moral da história do Fortaleza. E se for campeão brasileiro, essa é a moral, essa é a lição, não só para o futebol, mas é uma lição de vida. Né? É a lição de vida. Por isso que se isso vier a acontecer, ficarei muito feliz. E como eu disse, vestirei a camiseta, né? Colocarei bandeiras e estourarei fogos de artifício junto com o torcedor do Lion. Porque, cara, é uma história, como os americanos gostam de falar, cara, assim, não é uma história de Cinderela, porque não começou do nada, mas assim, é uma história de superação. É uma história de superação.
Vamos lá, aqui, ó. Primeiro clube nordestino a liderar o Brasileirão no segundo turno na era dos pontos corridos. No primeiro turno é uma coisa, é o que eu falo, muita gente oscilando, muito próximo em pontuação, alguns dizendo que ainda, pô, a pré-temporada foi ruim, pô, jogamos pré-Libertadores, pô, jogamos muito jogo. Aí começa meio irregular, de repente algumas equipes menos cotadas lideram o brasileiro. Isso pode acontecer. Agora no segundo turno já está tudo consolidado, não tem muito para onde correr. Você não tem que falar, pô, o Fortaleza lidera por uma cagada. Não é isso. Não é uma cagada. É o resultado de um processo e de um trabalho e de uma série de conquistas e vitórias, né? Com muitos méritos. Bom, viralizou, vou deixar aí na tela para vocês, tá aqui, né? Todas as brincadeiras do torcedor, muito merecido, tem que comemorar mesmo, tem que comemorar mesmo, segue o líder tá on. E é isso, cara, né? Acho que é muito o Marcelo Paes comemorando aqui, CEO do Fortaleza. Você vai falar que é injusto o Fortaleza ter ganho? O Corinthians estava querendo contratar esse cara aí. Ele falou: não, agradeço ao Corinthians, né, uma instituição gigante como o Corinthians me querer para esse cargo, pô, ficou muito honrado. Mas vou seguir no Fortaleza, né? Tá aí, comemorando e tem que comemorar mesmo. Ah, mas não ganhou nada. Não me interessa se não ganhou, se ganhou nada. O importante é desfrutar, né? A alegria é um estado passageiro, né? Você pode estar bem fisicamente e mentalmente, mas estar alegre é um estado momentâneo. Então, se você não puder curtir e aproveitar esse estado momentâneo, do que vale a vida, né? Do que vale a vida? É uma lição de vida. O Fortaleza estar liderando o Campeonato Brasileiro, para mim, é uma lição que vai além do esporte. É uma lição de vida. E muita gente deveria se espelhar e deveria olhar e falar: cara, a gente tem tudo do bom e do melhor e estamos reclamando. E os caras têm lá com menos dinheiro, menos estrutura, tem menos torcedor que a gente. Para viajar para qualquer canto, para jogar uma Libertadores, uma Sul-Americana, é mais difícil. O início de temporada, campeonato estadual, campeonato cearense, campeonato Copa do Nordeste, é mais difícil também. Pô, estrada esburacada, é torcedor adversário alvejando o ônibus, é jogador lesionado. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Esporte, né? Esporte, é torcedor alvejando o ônibus. Olha a situação, olha as condições de trabalho, né? Pô, e eu tô aqui reclamando. Acho que é melhor eu parar de reclamar. Né? Acho que é melhor parar de reclamar. O calendário é ruim, ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para todo mundo. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, cara. É o jeito, não tem o que fazer. Olha os caras aí. E sempre com alegria, né? E sempre com alegria. É impressionante. Sempre com alegria. Você acha que quem tem mais poder de bastidor? O Fortaleza, o Lion, o Flamengo ou o Palmeiras? Quem que você acha que tem mais poder de bastidor? Eu tenho certeza que o Flamengo e o Palmeiras têm mais poder de bastidor que o Fortaleza. Tantas e tantas vezes que foram prejudicados, o Marcelo Paz veio a público, falou: pô, isso é inadmissível. Mas você acha que quem tem mais poder de bastidor? É o Flamengo, o Palmeiras ou ou o Botafogo? Para o Botafogo também, ou o Fortaleza, né? Pô, temos menos poder de bastidor. Os caras dão menos credibilidade pra gente. Vamos trabalhar. O que me cabe é isso, é trabalhar. Né? Por isso que eu estou falando aqui, gente. Né? Essa liderança do Fortaleza é muito mais do que uma lição para o futebol, uma lição de vida. Falei, vou repetir. De repente, uma equipe que chega a 777, injeta um monte de dinheiro no Vasco e o Vasco lidera o Campeonato Brasileiro. Qual a moral que fica? Só vou ser bom na vida, só vou ganhar na vida se alguém me patrocinar. Não é isso. Eu acho que essa não é uma boa moral. Pode ser uma solução. Se alguém te patrocinar, você muda de vida. Mas eu digo assim, como exemplo, tá? Torcedor não fiquem bravo. Pode ser também o Botafogo do Textor. Chega o Textor, de repente, na mesma temporada já ganha o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores. Ganha. Qual que é a moral da história? Você passaria a moral de, cara, só o dinheiro salva. Não é isso. Eu acho que tem outros caminhos. E esse caminho ele é bonito, né? Porque não é todo mundo que vai ter um benfeitor que vai de repente me patrocinar. Só com muito trabalho.
Apenas com muito trabalho. Né? Vamos embora. Flamengo. Alexandre disse sim ao Flamengo. Mais uma grande contratação. Falamos da estreia do Michael. Já fez gol, inclusive. Cara, assim. O que eu posso falar? O que eu posso falar? Jogador de Copa do Mundo. Né? Dá para falar alguma coisa sobre o que será essa equipe rubro-negra? A única coisa que eu posso falar é assim, cara. Não é colocando uma pressão, mas assim, cara, se o Tite não conseguir vencer uma competição com esse elenco, seja o brasileiro, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, cara, aí eu vou ter que ir no embalo, vou ter que surfar na onda dos influencers rubro-negros. Aí não vai ter jeito. Eu falei no último podcast, eu evito falar muito, pra eu não, né, não machucar o torcedor resultadista e nem o torcedor emocionado. Então, pô, vou ficar meio quietinho aqui. Mas, pô, se com esse elenco o Tite não ganhar nada, e não é botando uma pressão, não, cara, assim, fica difícil você defender. Aí eu vou ter que surfar na onda dos influencers emocionados. Não tem jeito. Põe até na tela aqui com vocês. A gente até faz um react com vocês. Não vai ter jeito, né? Pô, é um Dream Team. É um time dos sonhos. É um time dos sonhos. Cara, Alexandro, coisa fina. Coisa fina. Coisa de primeiríssimo, cara, assim, de altíssimo, de primeiríssimo nível, de primeiríssima prateleira. Que loucura, gente. E o Corinthians faz oferta por Arthur Cabral. Arthur Cabral, já que o Yuri Alberto não está resolvendo, já que o Pedro Raul não vai resolver, por que não Arthur Cabral? Vamos ver como é que o Corinthians consegue viabilizar essa negociação. É um cara que por um tempo chamou atenção na Europa, né, marcando muitos gols. Vamos ver se o Corinthians consegue. A Benfica pagou 20 milhões de euros por Arthur Cabral no ano passado e deseja recuperar pelo menos parte deste investimento. A prioridade é vender o jogador nessa janela de transferências por pelo menos 15 milhões de euros. Mas o empréstimo não está descartado, desde que envolva compensação financeira. Eu acho que é o único caminho, né? 15 milhões de euros, eu acho que é inviável. Acho que é inviável. Um empréstimo, só que tem que ser aquele empréstimo, né? Porque tem aqueles empréstimos que te forçam a comprar. O Corinthians tem que entrar com um empréstimo e assim, pô, se não virar, não virou. Toma de volta. Eu pago, a compensação financeira é essa, mas é empréstimo. Eu tenho prioridade de compra, se eu quiser. Porque tem alguns empréstimos que é assim, né? E o Corinthians tem se mostrado uma equipe que negocia muito mal os seus contratos. Infelizmente, essa é a verdade, gente. Negocia muito mal os seus contratos. Pô, quero empréstimo com obrigatoriedade de compra. Pô, aí é uma loucura, né? Aí é uma loucura. Se o Benfica quer vender o cara, pagou 20, quer vender por pelo menos 15, o que você acha? O Benfica já avaliou que não vai dar mais, não vai dar mais retorno. Você pegar um empréstimo com um cara desse, com obrigatoriedade de compra, pô, é uma loucura. Né? É uma loucura, mas é passível de acontecer. Eu não duvido nada dessa gestão corintiana. Eu não duvido nada. Trata o negócio com cautela por saber que a transferência é complexa e custosa. Vamos ver, né? Você vê? Uma equipe com Yuri Alberto e com Pedro Raul. Mais um atacante. Você vê que a situação não está fácil, né? Não está fácil. Gente, eu vou encerrar por hoje. Peço desculpas pelo longo podcast. Assim, né, a gente precisava deixar o nosso salve, a nossa saudação à equipe do Fortaleza e precisava, infelizmente, fazer um desabafo em relação ao que aconteceu na coletiva do Palmeiras. É isso, tá? Por hoje eu vou encerrar. Tabela do Campeonato Brasileiro mais uma vez aí para vocês. Teremos hoje Vasco e Atlético Paranaense, para ver a situação das duas equipes, ó. Olha aqui, ó. Olha que momento. Olha que momento. É hora, cara, assim, que momento, né? Que momento. O torcedor vascaíno é hora de sonhar. Acho que é hora de sonhar mesmo. Sonhar mesmo.
pô, de repente vence, encosta aqui no Atlético Mineiro, né? Então, o Cruzeiro tá um pouco longe, mas, poxa, né, vamos. Dá pra sonhar, pô. Temporada é longa. Dá pra sonhar com o G6, por que não? Né? A chance de uma equipe brasileira ganhar a Libertadores, ela é relevante. Ela é relevante. E abriria uma vaguinha aqui, né? Pô, o São Paulo tá lá, ó, já tá aqui, abre uma vaga. O Flamengo tá aqui, se de repente ganha, abre uma vaga. O Fortaleza, pô, se de repente ganha, abre uma vaga. Né? Então, há possibilidades. Né? Campeonato Brasileiro, mesma coisa. Campeonato Brasileiro, não, Copa do Brasil, mesma coisa. Né? Abre uma vaguinha. Então, estar aqui, pô, mesmo estando longe do Cruzeiro, é um bom negócio hoje. É um bom negócio. Dá para sonhar, né? Dá pro torcedor sonhar. Vambora, e pro torcedor do Atlético seguir na busca, né? Teve uma queda importante, o Furacão. Vamos ver, né? Vamos, cara, é curioso, né? Desde a saída do Felipão, parece que as coisas, né? Aquela equipe que era o Atlético Paranaense, referência e tudo, desde aquela Libertadores, né? Parece que foi caindo pouquinho em pouquinho, né? Com o tempo foi passando, foi caindo degrauzinhos. Não sei, né? Não sei, é a sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho. Encerramos por hoje. Desejo a todos uma ótima semana, ótima segunda-feira, ótima semana. Em alguns lugares com muita fuligem, muita poluição, em alguns lugares muito frio, em alguns lugares com muita chuva. Mas é isso, tá? É a semana que temos. Que seja abençoada. Aproveite demais, trabalhe bastante, mas não deixe de curtir. Muito obrigado, vocês que nos acompanham até aqui. Deixa aquela famosa moral. Um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.